dia. Bom dia. Estamos aqui já aberta a sessão da nossa reunião mensal do Conselho Empresarial de Governança e Compliance da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje, mais um evento histórico. Quero agradecer a presença de todos, os conselheiros da associação, do nosso conselho, outros conselheiros dos demais conselhos, a presença de colegas, inclusive de fora do Rio, e principalmente dos autores da obra a ser lançada esse mês, e aqui em primeira mão a gente faz esse lançamento no nosso conselho. Agradecer a presença da doutora Vanessa Reis, José Lumango também, que, além de autores, são coordenadores dessa obra e acreditaram nesse projeto desde o início, desde o seu nascedouro, que é nada mais, nada menos que a Agenda 2030, Direito e Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, Direito e Desenvolvimento Sustentável, Governança, Sociedade e Meio Ambiente. Essa obra, apesar da nossa coordenação, minha, da doutora Vanessa Reis, doutor José Lumango, é uma obra coletiva. E eu vou pedir mais para frente para a doutora Vanessa citar nominalmente autor por autor, porque sem eles esse projeto não se realizaria. E eu tenho certeza de que esse é o primeiro de muitos lançamentos da Agenda 2030 e que os demais autores também vão fazer mais lançamentos. Esse ano vai ser um ano de celebração da Rio mais 30, aqui no Rio de Janeiro, os 30 anos da Rio 92. Né? Esse ano celebramos também o bicentenário da República e, além disso, os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Portanto, é um excelente ano para virarmos a página, para avançarmos, para pensarmos em futuro, em novas realizações, novos projetos, e nada melhor do que começar esse ano, né, com o lançamento desse projeto Agenda 2030. Eu gostaria de falar um pouco aqui do conceito desse projeto, tá, meus amigos? A gente já sabe, muitos já se tem falado do conceito do desenvolvimento sustentável, né? É sempre bom lembrar que tem origem... Antes disso, eu só queria agradecer também a honra que foi contar com o prefácio do professor Paulo Bessa, que é um estudioso do tema de décadas, e ele nos brindou com um prefácio muito gentil, muito atencioso, e certamente vamos contar com o professor Paulo Bessa em outros eventos de lançamento, inclusive um que vai se dar na Emerge 21 de março. Então, para aqueles que têm interesse em acompanhar essa trajetória, já podem anotar. Mas, voltando ao conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Vamos lembrar aqui a todos nossos colegas que ele vem desde o relatório Brundtland, tá? Das Nações Unidas, em 1987, nos estertores do século passado, né? E o que se procurou fazer desde então, né? Vincular exatamente o conceito de desenvolvimento econômico, né? A conservação da natureza e a redução da desigualdade mundial com objetivos éticos comuns, né? Não qualquer objetivo ético, mas com objetivos éticos comuns. E esse desafio, né, algumas décadas depois, é importante reportar aqui que foi condensado no relatório ecossistêmico do milênio. Acontece que isso ocorreu em 2005, lá se vão, né, algumas boas décadas ou bons anos, e nesse relatório de 2005, no relatório ecossistêmico do milênio, já se salientava, então, né, que continuávamos a viver, então, além dos nossos meios, né, com poucos progressos à época significativos na consolidação de uma ética comum, que agora eu começo também a qualificar de uma ética intergeracional. Nós estamos, na política, sempre dialogando com os que já foram
né, com os que nos deixaram bons e maus legados, né, os nossos antepassados, e temos o dever ético também de dialogar com o futuro, ou seja, aqueles ainda que vão nascer, né, o princípio da precaução, né, o cuidado, as políticas públicas de longo prazo, né, como se faz no BNDES, se faz no IPEA, se faz no Instituto Pereira Passos aqui no Rio, se faz nas faculdades, nas academias, pensando o futuro. E, humildemente, gostaríamos de contribuir com essa obra também, pensando o futuro e o presente. O que acontece é que se procura, então, nessa ética intergeracional, um diálogo produtivo, responsável, né, profícuo, com o presente, o passado e o futuro. E a ONU, seguindo essa ideia da ética comum, da ética intergeracional, percebeu, ainda em 2015, depois de 10 anos do relatório ecossistêmico do milênio, né, ela percebeu e propôs que havia necessidade de avançar, e avançar muito, e avançar mais rápido, e avançar em conjunto com os outros parceiros. E daí, a ONU propôs, então, em 2015, né, aos seus países membros, uma nova agenda de desenvolvimento sustentável, né? Portanto, desenvolvimento qualificado como sustentável. Para que período de tempo? Para que janela temporal? Para os próximos 15 anos, naquela época, né? E aí falamos, então, por isso, o nome Agenda 2030, né? Possamos, então, entender o porquê disso. E o direito vem, então, como uma parte da contribuição das ciências sociais para enquadrar essa nova moldura do desenvolvimento sustentável, né? Essa agenda, ela não é qualquer agenda, ela é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS, como muitos já devem saber, né? Portanto, existe esse componente da ética intergeracional que está impregnado, que está carimbado, né? Que está consolidado no nascedouro dessa agenda. E ela representa esse grande esforço comum, não só de países, mas de empresas, não só de empresas, de instituições, e não só de instituições, da sociedade civil, como é a Associação Comercial do Rio de Janeiro, uma entidade de interesse público reconhecida no âmbito federal, estadual e municipal, né? E consultiva do governo federal para assuntos de ordem de natureza econômica. Portanto, a associação desempenha aqui hoje, nesta data, e desempenha no Conselho de Assuntos Ambientais, e desempenha em todos os outros conselhos que temos, com a coordenação do Alberto Blois, competentíssima coordenação sob a presidência do nosso presidente José Antônio Nascimento Brito, Josa, muito preocupado com o avanço dessa agenda ESG, muito sensível a essa agenda. Nós aqui fazemos nessa reunião e no lançamento desse livro uma contribuição a esse debate e ao avanço dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, países, empresas, instituições e sociedades civis têm objetivos comuns, né? Que fazer avançar essa agenda ambiciosa, focada principalmente na erradicação da pobreza, no combate à desigualdade e à injustiça e na proteção do planeta. Essa agenda vem reafirmar uma visão do desenvolvimento, não qualquer visão, não um desenvolvimento a qualquer preço, não um crescimento econômico a qualquer preço, não um crescimento econômico gerando externalidades negativas ou muitas vezes gerando impactos que nós nem sequer conseguimos medir, mas um desenvolvimento como entendido, bem entendido, como um processo contínuo, integrado, ético, né? Para avançar exatamente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, é uma agenda ambiciosa, né? E é preciso articular conhecimentos, é preciso academia, é preciso de métricas, é preciso de novos conceitos jurídicos, sociológicos, econômicos. O homem econômico cede lugar a um novo homem, né? Na verdade, a uma nova humanidade, né? Que, sob essa perspectiva multidisciplinar,
O campo do direito, então, deve se unir aos saberes da sociologia, da ciência política, da economia, para dar conta dos avanços que precisam ser feitos, os novos conceitos, as novas visões, negócios de impacto, relato integrado, a economia circular, economia criativa, nova visão dos resíduos, nova visão, inclusive, do que é lixo, né? O lixo passa a ter, inclusive, até novas formas de compreensão, resíduos dentro dessa economia circular, certificadoras como o Sistema B, né? Como o Ibracem, do nosso colega Dani, o Sistema B aqui no Rio, muito bem já representado pela Suzana, o relato integrado, que é uma nova forma de relatar informações financeiras e não financeiras, muito bem representado na ONU, aqui para a nossa colega brasileira da seção nacional, Vânia Borghetti, minha queridíssima amiga, que mostram, então, todas essas pessoas que existem iniciativas concretas, iniciativas já de algum tempo nesse caminho do avanço dos ODS, né? Unindo sociologia, ciência política, economia. Portanto, essa visão interdisciplinar, essa visão holística, é uma visão verdadeiramente holística da regulação do desenvolvimento sustentável. Faço aqui registro da presença do professor Marcelo Manco. Desculpe. Tá. Registro aqui a presença do professor José Lumango, um dos coordenadores, a quem depois de Vanessa Reis vai tomar a palavra, fazer uso da palavra, e, mais uma vez, peço também ao professor José que, quando use da palavra, reforce aqui o sentido de obra coletiva e cite nominalmente todos os nossos colegas autores que participarão conosco em vários debates desse gênero. Tá? Então, muito feliz, professor José Lumango, pela sua parceria, pela sua confiança e por acreditar nesse projeto desde o início. Professor José Lumango, diretamente de Lisboa, assim como a professora Vanessa Reis, para esse lançamento online hoje, né? Lá da Universidade de Lisboa, mostrando o caráter de obra coletiva interdisciplinar e intercontinental desse projeto. Mas voltando aqui à visão verdadeiramente holística da regulação do desenvolvimento sustentável, é preciso, então, que ele seja planejado, implementado e avaliado, né, através de políticas públicas e corporativas, articuladas, né? Essas políticas devem, e aí volto ao conceito de ética intergeracional, elas devem atender às necessidades do presente, porque o presente, né, nos desafia com muitas necessidades. Veja o caso da pandemia, veja o caso da erradicação da pobreza, da volta à escola dessas crianças e adolescentes, né, para que não se tenha uma geração perdida no sentido educacional, né? Então, precisamos de participação dos especialistas da África, da América Latina, da Europa, né, de todas as partes, com as suas visões, com seus contextos diferentes, com as suas necessidades diferentes, para fazer um projeto verdadeiramente articulado e interconectado de desenvolvimento, né, entendido exatamente como esse processo contínuo, integrado e ético. Portanto, essa visão é uma visão que procuramos adotar ao produzir essa obra coletiva, Agenda 2030, Direito e Desenvolvimento Sustentável, Governança, Sociedade e Meio Ambiente, né? Convidamos, então, para participar dessa obra coletiva, pessoas que pudessem agregar diferentes visões, né? Não importa aqui, a gente não queria uma voz única, a gente queria diversas vozes de diferentes continentes, de diferentes instituições acadêmicas, diferentes profissões, de diferentes backgrounds, né? Porque a gente sabe exatamente que o contexto importa, que as instituições importam, que as ideias importam, que as pessoas importam. E diferentes visões, a diversidade é o único caminho possível para implementarmos essa agenda. É abraçar a diversidade, é abraçar a diferença, é abraçar esse espírito de solidariedade, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas limitações, né? Mas procurando adotar essa visão mais generosa do desenvolvimento, né? Esse projeto, então, contou com 3 eixos principais.
a governança, e dentro da governança a gente procurou dar relevância ao desenvolvimento sustentável, estrutura de governança, para a implementação de políticas de responsabilidade socioambiental, a governança nas questões socioambientais das empresas brasileiras, a interpretação dos princípios da proporcionalidade e relevância da política de responsabilidade social e ambiental, principalmente das instituições financeiras, a regulação da política de responsabilidade socioambiental, foram eixos que foram oferecidos aos autores, aos colaboradores, para que pensassem essas questões. A evolução do sistema de gerenciamento do risco socioambiental, a gestão dos riscos climáticos, onde o professor José Lumanco se destaca, a análise de ferramentas de gestão dos riscos climáticos, também uma área muito grata ao professor, e o papel dos conselhos de desenvolvimento, de conselhos de administração, do CA, nessa Agenda 2030, ou seja, o papel dos administradores de empresas na Agenda 2030. Esse foi o eixo da governança que procuramos oferecer para que os autores desenvolvessem, dentro desse eixo, os temas que melhor lhes conviessem. Temos também o eixo da sociedade. As redes sociais e o desenvolvimento sustentável são importantíssimas nesse novo mundo, como a gente sabe muito bem. As redes sociais, para o mal ou para o bem, elas importam, elas fazem a diferença, elas causam impacto. Mas não só isso, né? A sociedade ela não se resume de forma nenhuma às redes sociais, né? Há que também se falar de urbanismo e desenvolvimento sustentável, diversidade corporativa e desenvolvimento sustentável, antirracismo e desenvolvimento sustentável, mas também não se para por aí. É necessário continuar falando de um tema, já que nos ofereceu grandes avanços nessa caminhada da liderança feminina, da conquista feminina por espaços, né, na sociedade, e o desenvolvimento sustentável. O capitalismo consciente, né, a juventude e o desenvolvimento sustentável. É claro, porque a juventude tem muito a falar dentro dessa ética intergeracional. Emprego, trabalho, empreendedorismo e desenvolvimento sustentável. Porque sem emprego, né, sem trabalho, sem empreendedorismo, não há como se falar em desenvolvimento sustentável. Então, na casa do empresário, na casa de Mauá, uma casa de mais de 200 anos, que se renova, que se quer mais jovem sempre, que se quer mais acolhedora, não há alternativa a não ser integrar os jovens com os empresários consolidados. Mas nós temos as nossas pessoas mais experientes, as nossas pessoas que já viveram e passaram por muita coisa, e essas são imprescindíveis. Portanto, o envelhecimento e o desenvolvimento sustentável é um tema, principalmente da composição demográfica e geracional do Brasil atual e para as próximas décadas, um tema que não se pode esquecer de forma alguma. E aí, concluindo nesse eixo da sociedade, também pensamos na grande importância, isso foi tratado na obra também, das pequenas e médias empresas, porque isso tem uma relação direta com a questão do emprego e do empreendedorismo. E, finalmente, o consumo consciente e o desenvolvimento sustentável, porque aqui eu mesmo já cheguei a tocar, a esbarrar no tema da economia criativa, na economia circular, e isso tudo só fica de pé se a gente procurar desenvolver o consumo sustentável em todas as suas vertentes. Por fim, meus amigos, para não ficarem cansados da minha voz e já poder passar para os meus colegas, o eixo do meio ambiente. Estou vendo aqui outra colaboradora da obra, a professora Tatiana, minha amiga Tatiana, do IDC, que certamente é um exemplo de liderança feminina, de algo que já deu certo. Eu tenho certeza que outras mulheres, outras jovens vão se inspirar nela para desenvolver novos trabalhos. Portanto, voltando aqui para concluir sobre os eixos dessa nossa obra coletiva, meio ambiente, é claro, A gente falando de desenvolvimento sustentável, a gente precisa falar de modelos de regulação ambiental, diversos modelos, lembrando que não existe um único modelo certo, assim como não existe uma única receita certa de desenvolvimento, não existe um único caminho. A Coreia teve um caminho, a China teve um caminho, Estados Unidos teve um caminho, a Alemanha, Japão, e o Brasil também teve seu caminho. Como é que a gente faz para o Brasil retomar o eixo do desenvolvimento, agora qualificado, com essa ética intergeracional? A economia circular, comportamentos econômicos e ética intergeracional, autorregulação e meio ambiente, o relato integrado e o capital natural, importantíssimo, como a Sônia Borghetti
já nos destaca, a legitimidade e o controle das certificações ambientais. A Tatiana também conhece muito disso, a Suzana, do Sistema B. Investimentos verdes, né? As fintechs, né? Os green bonds, né? E o perigo disso tudo desembocar, desaguar simplesmente numa maquiagem, no marketing, no greenwashing. Então, essa é uma questão da hora, né? Uma questão que nos desafia. Mas não só isso. Nós já vivemos um momento de transição energética. 2030 vai marcar grandes impactos e grandes momentos de transição energética. E como é que a gente se posiciona? Como é que o Rio de Janeiro se posiciona? Londres já tem um programa, Paris já tem um programa, cidades já tem um programa. As cidades inteligentes, muito mais do que os estados, talvez possam fazer diferença para a qualidade de vida, para o bem-estar. E bem-estar significa meio ambiente, significa ambiente equilibrado, né? Portanto, financiamento de energia limpas, inovação, economia do conhecimento e meio ambiente. O Rio de Janeiro tem o Cefet, o Rio de Janeiro tem a Copead, o Rio de Janeiro tem o Gênesis, Instituto da PUC, o Rio de Janeiro tem o BNDES, o Rio de Janeiro tem a SUSEP, tem a CVM. Ou seja, nós temos um ecossistema ideal para desenvolver financiamento de energias limpas. Temos a maior floresta tropical dentro de uma cidade, né? Então, essa economia do conhecimento e meio ambiente tem as condições ideais para se desenvolver no Rio de Janeiro. Agora, a Oxford anunciou que vai trabalhar em conjunto com a Fiocruz no desenvolvimento de tecnologias da saúde, ou seja, boas notícias também são ouvidas, né? Desenvolvimento econômico e PIB verde. Ora, a gente pode lembrar que o Kuznets desenvolveu o conceito de PIB lá na década de 30, na época do New Deal ainda, para resolver um dos grandes problemas dos Estados Unidos, então, que era a depressão e o emprego, né? Mas ele mesmo afirmou que o PIB não era um bom indicador de bem-estar, não era um bom indicador de bem-estar social. Isso há quase 100 anos atrás. Portanto, é possível retomar e desenvolver novos conceitos de PIB. Isso já foi falado da necessidade do próprio idealizador desse conceito há mais de 100 anos. Então, está na hora da gente desenvolver o conceito de PIB verde, né? Responsabilidade ambiental dos investidores financeiros. Mas ele deixou claro, eu gosto muito desse... Desculpe, não consegui ouvir. Tem alguém que tem? Bom, a responsabilidade ambiental dos investidores e financiadores. Para concluir, então, esse terceiro eixo ambiental e passar a palavra, precisamos saber que a responsabilidade dos administradores, dos diretores, a responsabilidade fiduciária, a diligência, a perícia, o cuidado, né? No direito a gente fala do homem médio, nesse caso ele extrapola, né? Não é só o cuidado do lucro, né? Ele não deve pensar só no lucro. O Milton Friedman, na década de 70 do século passado, afirmava no artigo seminal, que gerou muita polêmica e muito debate, que a responsabilidade das empresas era só gerar lucro e qualquer outra consideração era irrelevante, né? Hoje nós estamos na era da Greta Thunberg, né? Da juventude, e elas falam que não. A função social das empresas, como tem na nossa própria lei das SA, né? Da década de 70 também, já demonstrava na nossa Constituição, né? Que há todo um caminho a ser desenvolvido e que o lucro, certamente, ele tem que estar como uma das preocupações, mas a forma como você obtém o seu lucro, ela também precisa estar inserida nesse debate ético, né? Então, a retomada do desenvolvimento sustentável, agora, nesse momento de superação da pandemia, né? Ela precisa ter novos parâmetros, né? Ter novas formas de deduzir a responsabilidade e os impactos e as externalidades. Ou seja, para concluir, as empresas precisam estar conscientes do seu papel, conscientes dos seus impactos, conscientes das suas responsabilidades, né? E conscientes, empresas, governos, sociedade, pessoas, profissionais liberais, jovens, idosos, de que não há solução, não há uma receita única, mas também não podemos esperar mais, né? Então, com isso, eu trouxe aqui de forma resumida quais foram os eixos que guiaram essa obra coletiva. Eu queria, mais uma vez, agradecer
a presença de todos, agradecer em especial a presença dos meus colegas coordenadores que acreditaram nessa obra desde o início, Vanessa Reis e José Lumango, diretamente de Lisboa, né? Agradecer o prefácio do professor Paulo Bessa, que nos brindou com palavras muito gentis e acolhedoras. Agradecer o Gilberto, da SGP, da editora, cujo projeto editorial foi de altíssimo nível, e eu acredito muito, já falei com o Gilberto, que isso é só o começo de uma parceria que tem muito aí a frutificar, né? A dar bons frutos. Agradecer ao presidente da Associação Comercial, José Antônio Nascimento Brito, pela confiança e por nos indicar esse caminho da Agenda ESG sempre, ao Alberto Blois, coordenador de conselhos, a todos os colegas presidentes dos conselhos, a equipe da Associação Comercial, que é incansável, na pessoa da Cecília, tá? Passar, então, a palavra agora, Vanessa Reis, para essa minha querida amiga de projetos comuns, de obras coletivas, para você falar um pouco da sua participação, da sua obra. Eu não vou falar muito da minha, vou deixar que vocês falem mais, mas só para registrar, o meu artigo na obra foi sobre cidades inteligentes, agenda positiva para o Rio de Janeiro. Quem tiver interesse, depois há uma versão eletrônica, pode entrar em contato com a associação para maiores detalhes, onde eu desenvolvi a tese das cidades inteligentes como um caminho para a gente atingir a Agenda 2030. Por favor, doutora Vanessa Reis, a palavra é toda sua, depois ouviremos José Lumango e iniciaremos o debate. Um grande abraço a todos, uma boa manhã. Cecília, me ouve? Podemos passar a palavra para a doutora Vanessa Reis? Pronto, fui devidamente desmutada, tudo bom? Bom dia a todos, né? Aqui já em Portugal, boa tarde aos meus queridíssimos amigos, Humberto, no Brasil, José Lumango, né, que está em Lisboa. Na verdade, eu estou em Setúbal, uma cidade próxima aqui de Lisboa. Boa tarde a todos os colegas e amigos da associação. Os eventos online acabam nos permitindo ficar mais próximos, talvez, do que o que acontece nos presenciais. Apesar que o último evento presencial eu fui na associação, que foi exatamente uma questão ligada aos recursos hídricos, né, que nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro também, como um grande avanço, né, no nosso estado na Agenda 2030. Meu nome é Vanessa Reis, além de amiga, e também aproveito o momento para agradecer a Renata e a Tatiana, né, na pessoa de que eu cumprimento todos os demais autores pelas obras que elas acrescentaram no nosso livro sobre a Agenda 2030. Bom, eu vou falar um pouquinho do meu artigo e dizer um pouco também como é que foi esse projeto, né, como é que foi muito bom trabalhar. Não é o primeiro projeto que nós temos que eu tive junto com o Humberto, e não é o primeiro projeto que eu tenho junto com o José Lumango. Com o Humberto, eu já tive um projeto sobre transparência pública, que foi outro projeto também de muito êxito, e que até hoje nós colhemos frutos em relação à disseminação de conhecimento nesse projeto. E um próximo projeto que eu também tenho com o professor Lumango sobre Green Fintechs, também, que é um projeto que nós vamos fazer um lançamento, e é um projeto que vem exatamente na mesma linha do que nós estamos tratando hoje, agenda verde, investimentos, mudança de percepções para, efetivamente, um mundo que possa acolher desenvolvimento sustentável. O meu artigo é ligado a finanças públicas e Agenda 2030, eu sou professor de Direito Financeiro também, e não há como você desenvolver, né, não há realmente como se desenvolver nada em relação ao meio ambiente se não tiver um sustentáculo financeiro necessário e robusto. Essa aqui é a grande realidade. E também o sustentáculo financeiro nem sempre é dinheiro, porque às vezes também, em algumas situações, o dinheiro pode ser o grande problema. Não só nas vacas gordas, como nas vacas magras, como nas vacas gordas,
A verdade é que nós temos que fazer um sistema de uma boa percepção e uma boa colocação em relação às finanças públicas. Senão não adianta relacionado se você tem ou mais ou não tem dinheiro, não é esse o grande problema. A questão é o desenvolvimento ligado à percepção de onde investir, de onde nós temos que efetivamente lançar algo sustentável. No meu artigo, eu trato em 3 temas básicos, né? Faço umas 3 divisões: finanças públicas e ponderação de interesses, né? O que nós estamos vivendo hoje em relação, inclusive, à pandemia, aonde, como o próprio Humberto falou, a gente tem que fazer um índice mais próximo do que efetivamente verificar no mundo o que é um desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento econômico não tem como estar desassociado ao desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano, o índice de desenvolvimento humano, ele desceu em 2020 a índices de patamares piores do que ele criado há 30 anos atrás. Então, assim, um déficit de menos 4%. Nós temos uma projeção que foi feita pela ONU em 2020, que só em relação a que essa mudança da pandemia, nós vamos ter 100 milhões de pessoas indo para a extrema pobreza. E isso, claro, né, dificulta não só o financiamento, mas dificulta os avanços da nossa Agenda 2030, que inclui a erradicação da pobreza, né? Não há dúvidas nenhuma em relação a essa questão, porque nós temos 2 questões importantíssimas para o tópico da ponderação de interesse, que é a vida e o desenvolvimento econômico, e a deles associados à aplicação de recursos necessários para que isso seja alcançado. O outro item que eu tenho no artigo é sobre finanças públicas de desenvolvimento, ou seja, que não há como fazer um desenvolvimento sem a melhor aplicação das finanças públicas, e como eu disse, a melhor aplicação não é sempre se você tem muitos recursos ou poucos recursos, mas sim a forma mais racional de aplicação. No caso do Brasil especificamente, como todos os outros países, foi um aumento enorme da dívida pública interna, né? Nós temos 95% da nossa dívida que foi aumentada e que nós efetivamente trabalhamos é uma dívida interna e 5% somente de dívida externa. Então, nosso problema em relação a fazer esse fomento em relação à nossa Agenda 2030 e o desenvolvimento econômico, ele está muito mais ligado às questões internas. Mas isso não faz, né, nenhum tipo de desvinculação ao próximo tópico que eu coloco também no artigo, né, que eu convido vocês a ler, que é finanças públicas e solidariedade. Como bem falou o Humberto, não há como se ter desenvolvimento unitário, né? Isso unitário não só em relação ao Estado, município, mas também em relação aos países. Então, não há como ter uma retomada em relação à pandemia se não tiverem todos os países juntos, né? Todos pensando da mesma forma e, mesmo assim, se pensar no próprio financiamento solidário para que esse desenvolvimento possa ser efetivo. E aí, a par disso, coloco também um pouco no artigo, converso com vocês sobre as questões que nós levamos hoje em dia, né, no próprio estado do Rio de Janeiro, como o Humberto bem ressaltou, estamos tendo o lançamento da Rio 2030, então eu sou procuradora do estado do Rio de Janeiro também, lá nós já tem um movimento efetivo para a implementação da Agenda 2030, mas esse movimento não pode ser somente nosso, né? Essa a grande perspectiva que eu tenho no meu artigo, que é um desenvolvimento que tem que ser aliado a outras questões econômicas e outros desdobramentos. Como acontece no Brasil, o nosso próprio ingresso atualmente na OCDE, ele vem ao encontro desse parte multissetorial, né, global em relação à questão do desenvolvimento econômico. Não tem como crescermos sozinhos. Antigamente, se falava que nós não estávamos no mesmo barco. Realmente, nós não estamos no mesmo barco. Os países não estão no mesmo barco, mas para que todos possamos avançar, é melhor que todos percamos o mesmo barco e podemos alcançar um desenvolvimento sustentável. Bem, essas foram algumas linhas gerais que foram colocadas no meu artigo, que eu chamo para vocês para leitura e debate, e foi uma honra, como eu disse para o Humberto, vou falar rapidamente, foi uma honra participar com essa obra coletiva. E outros projetos surgirão, porque, com certeza, o tema Agenda 2030, desenvolvimento sustentável, é um tema que não se esgota em si mesmo, é um tema que prolifera. Então, esse é o nosso primeiro lançamento, de outros que convido também os demais autores para os próximos lançamentos, para que nós podamos replicar, porque a academia, nós temos um compromisso muito grande, né? Os juristas têm um compromisso de mudar comportamentos, os cientistas de encontrar soluções para vacinas, mas
Diga, não estou ouvindo? Mas nós, juristas, temos um compromisso, inclusive, de produção doutrinária e legislativa, o que aconteceu efetivamente quando nós estávamos no meio da pandemia, com a edição, inclusive, de emendas constitucionais na área de direito financeiro, fazendo afastamento de teto de gastos, fazendo afastamento de questões de gastos de pessoal. Tudo isso vai ser incorporado graças a uma proliferação de normas, ótimo, mas aqui agora acaba a nós, juristas, fazer a adequação dessa proliferação de normas, uma adequação para que essa seja feita de acordo com algo sustentável. Então, a sustentabilidade, ela envolve o meio ambiente, ela envolve finanças, ela envolve questões jurídicas, ela envolve questões legislativas, então é multissetorial. Então, se todos trabalharmos juntos, né, inclusive, como eu disse, um sistema global de solidariedade e com a possibilidade até de pensamento de um fundo internacional para que seja feita essa retomada de desenvolvimento, aí sim nós podemos avançar. Nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos juntos, devemos todos andar no mesmo barco. Obrigada a todos e fico à vontade para qualquer outra questão que vocês quiserem colocar. E, mais uma vez, é um prazer estar aqui contigo, Humberto, Lumão, e nessa casa, né, que é uma casa que sempre nos acolhe, Associação Comercial. Tá bom? Bom dia, né? Bom dia aí para cá, boa tarde. Boa tarde, bom dia aqui, professora Vanessa, que lembrou também da atuação à frente da Procuradoria do Rio, onde ela já esteve à frente na coordenação jurídica do INEA, e em vários postos chaves. É uma pessoa que pensa o Rio, né, com generosidade, com vibração. Então, é uma honra poder estar ao seu lado, na frente, coordenando junto com você esse projeto. E gostaria também de agradecer essa mesma vibração aí nessa manhã de hoje e nessa tarde aí em Lisboa, onde teceu comentários, acho que sobre questões fundamentais das finanças. É um artigo imperdível, eu posso garantir a todos. Recomendo a leitura e agradeço aqui, registro a presença e agradeço a participação também aqui e, quem sabe, nos debates, logo após a manifestação do professor José Lumango, de Dani Glickmanas, do Ibracem, da Vera Elias, do IBGC, da Joyce Hedval, do Bradesco Seguros, mostrando que essa é uma casa que é agregadora, né, que procura sempre o diálogo com todos esses atores institucionais também, que é outra preocupação nossa, né? Gerar essa interação de qualidade dentro aqui das nossas reuniões. Porto também, que é um projeto sobre o cultura empresarial que a gente vai trazer aqui participando também. E agora, sem mais delongas, gostaria de chamar e oferecer a palavra ao nosso querido amigo, professor José Lumango, coordenador desse projeto, que acreditou desde o projeto, dos quais ele, sem Vanessa, esse projeto não teria saído do papel, né? Foram realmente grandes lutadores e peço até ao professor, se puder citar cada um dos autores que pretendemos que participem conosco em vários debates, não só desses, né? Com protagonismo. Muito boa tarde aí, bom dia aqui. A palavra é sua, professor José Lumango. Um abraço. Antes de mais, muito obrigado pela presença de todos e, ao mesmo tempo, agradecer pela a oportunidade, pelo convite feito a fim de participar nesta obra. De referir que, pronto, a obra foi desenvolvida num período muito complicado, não é? Que é o período da pandemia, e o mais engraçado é que alguns autores que participaram na obra, durante o processo da elaboração dos artigos, muitos apanharam Covid. E o sacrifício, por exemplo, da doutora Tatiana Bastos, que teve que participar nas duas obras, num período em que ela estava com Covid, em processo de recuperação. Mesmo assim, felizmente, ela conseguiu nos presentear com as suas reflexões. Para mim foi muito gratificante este sacrifício. E por isso, mais uma vez, o meu muito obrigado, doutora Tatiana, e todos aqueles que, mesmo em momentos
complicado tiveram a amabilidade de nos presenciar com suas reflexões. Neste sentido, bom, que para não roubar mais tempo, eu vou começar a falar um pouco do meu artigo, que trata sobre os riscos climáticos dos mercados financeiros. Vou fazer abordagens em 3 pontos. No primeiro ponto, eu gostei imenso o texto ou o comentário feito por Tobias Adrian, onde ela afirmava que a crise climática é uma crise existencial, ou seja, não é só uma questão econômica que está em causa, não é só uma questão jurídica, não é só uma questão política, é, na verdade, uma questão de natureza civilizacional, porque a discussão sobre o clima ou sobre os riscos climáticos não é uma discussão nova, mas a única novidade é a dimensão ou a amplificação desse debate, que agora, com a presença de novas tecnologias, principalmente essas trazidas pelas fintechs, permitem de forma, ou seja, com menor custo, os investidores financeiros conseguir mais ou menos arriscar com certo controle do que há 20 ou 30 anos para cá. Então, esta é a primeira coisa. E a tendência a isso, claro, vieram a questão dos desafios, não é? Os desafios ligados com a seca, os desafios ligados com o aumento da temperatura, o derretimento do gelo nas zonas mais frias do planeta, o aumento do nível do mar. Esses problemas todos começaram a afetar os grandes projetos de investimentos feitos, seja pelos Estados como pelos fundos de investimentos. Só que, como o risco de recuperação desses investimentos normalmente era de longo prazo, 10, 20, 30 anos, isto constituiu um dos motivos que fez com que os investidores privados tivessem sempre muitas reticências sobre, ou seja, fazer investimentos nos setores ou seja, que tivesse muita incidência os riscos climáticos. E esta é uma das razões que fez com que o debate sobre a introdução dos riscos climáticos nos mercados financeiros, especificamente, demorou muito tempo. Demorou muito tempo porque, para os investidores, ou os grandes investidores, os famosos investidores qualificados, havia sempre um grande risco no processo de recuperação desses investimentos. Só quando os Estados, a partir do Acordo de Paris e outros acordos internacionais anteriores, começaram a assumir esse protagonismo no sentido de levar a sério a questão climática, é que, começaram o processo de metrificar a possibilidade de introdução dos riscos climáticos de forma legal nos mercados financeiros, principalmente aqui nos mercados bancários e nos mercados de seguro. Então, a minha abordagem foi atinente a esses aspectos, principalmente no âmbito do estabelecimento do teste de estresse. Não é? Como nós sabemos que o teste de estresse não é uma medida estatística, mas ela permite avaliar como é que uma determinada empresa poderá estar exposta aos riscos em função da dinâmica ou da variação das ocorrências desse risco. E o que se debate agora é a introdução da variável climática dentro dos parâmetros dos testes de estresse. É aquilo que hoje está se chamando de teste de estresse climático, né? Mas, na verdade, vai ser o mesmo teste de estresse, a única coisa que vai se fazer é aglutinar os riscos climáticos, ou seja, de forma muito mais incisiva. E
além do teste de estresse, outra novidade interessante foi feita pelo FCB, que fez uma taxonomia ou uma classificação sobre o que realmente seriam esses riscos climáticos, ou seja, além dos riscos vigentes, como os riscos comuns, né? No caso, por exemplo, estamos a falar, nesse caso, sempre nos mercados financeiros, como o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de mercado. Foi criado em 2017, 2018, de forma muito mais apurada, a famosa classificação entre os riscos de transição e os riscos físicos, onde nos quais os riscos de transição passaram a englobar os riscos regulatórios, os riscos legais, os riscos tecnológicos e os riscos reputacionais. Que já nos riscos físicos, eles classificam entre os riscos agudos, que normalmente ocorrem em função dos eventos climáticos extremos, e nos riscos crônicos, que consistem nos efeitos colaterais ou as consequências de longo prazo de diferentes tipos de risco, como, por exemplo, o aumento do nível do mar, não é? Nós sabemos que a possibilidade de reverter essa situação vai levar muito tempo e outro risco que foi aglutinado aos riscos físicos tem a ver com o risco de responsabilidade, não é? Que está ligado realmente ao risco de responsabilidade ambiental, né? Por exemplo, no caso que aconteceu no Brasil, sobre a situação do Brumadinho, relativamente às barragens, há sempre essa necessidade da questão do risco de responsabilidade. Então, concluindo, de forma muito breve, era apenas para citar que a conjuntura internacional está a ser favorável para a discussão de forma mais profícua dos riscos climáticos no mercado financeiro, não é? Hoje temos, por exemplo, o Banco de Portugal, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra, as autoridades financeiras da Austrália, de Singapura, mesmo o Banco Central do Brasil. Todas essas instituições têm manifestado têm apresentado algumas orientações aos mercados financeiros no sentido de começarem, nem que for de forma gradual, a implementação decisiva dos riscos, ou seja, a consideração dos riscos climáticos aos mercados financeiros, tendo em conta que qualquer alteração, qualquer enchente, qualquer terremoto, maremoto, ou seja, seca, sempre influencia direto ou indiretamente os mercados financeiros, tendo em conta que a maior parte dos investimentos ou das grandes obras a nível mundial tem sempre de lado financiamento bancário. Então, se num determinado projeto a exposição de um determinado banco é a mais de 30%, 40% ou 50%, no caso da implementação daquele projeto ocorrer um fenômeno natural que altera ou desacelere a sua implementação, isso pode ter efeitos diretos ao banco que tiver maior exposição. E se pensarmos de uma forma global, então o efeito negativo também poderá ser global, mas claro, sempre de acordo em cada realidade e de acordo à própria exposição de risco assumido pelas instituições financeiras. Então, por enquanto é isso. Esta aqui é um debate em que é apenas inicial e nos próximos tempos vamos continuar com estas abordagens para ver se consigamos contribuir com algum tipo de reflexão para que as autoridades reguladoras em todas as partes do mundo podem, ou seja, aplicar os regulamentos de forma muito mais sustentável. Muito obrigado. Meu amigo, professor José Lumango, excelente apresentação. A gente fica com gostinho de quero mais. Tenho certeza de que seu artigo agora
já tem aí despertado nos nossos ouvintes aí, em vários continentes, a curiosidade da leitura. Eu, particularmente, volto sempre ao elenco da sua taxonomia, da sua tipologia de riscos, desse histórico que é fundamental para a gente saber avaliar os investimentos, né? Professora Vanessa, acho que quer fazer uma parte também. Eu só queria deixar mais uma vez aqui empenhado toda a minha gratidão, o meu reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua participação, pela sua parceria e confiança. Quero registrar aqui a presença do professor Dalton Sandberg, da Fundação Dom Cabral, que é um think tank do desenvolvimento sustentável, né? Que também pode aqui nos brindar, o professor Dalton, se quiser, com seus comentários, as suas reflexões. Também agradecer ao Ulisses, aqui da Total, que é outra empresa com uma grande preocupação com o desenvolvimento sustentável, né? Investindo em novas tecnologias também para gerar desenvolvimento, integrante do nosso conselho. Portanto, membros do conselho, fiquem à vontade para começar o debate, para fazer perguntas, e pensando sempre que podem sugerir novos projetos também, como esses, ou como em outros formatos. Esse projeto vai estar disponível em versão eletrônica, mas também em versão impressa. Para maiores informações, podem nos procurar diretamente na associação, através da Cecília, através do site de comunicação, através da nossa página na internet, tá? Procurar também a SGP, através do Gilberto, a editora, e vai ser um prazer, depois, se pudermos ter o retorno de vocês, que são um público altamente qualificado e de influenciadores. Professora Vanessa Reis, por favor, faça a sua parte aí. Vamos iniciar. Quem tiver perguntas, por favor, pode levantar a mão, se pronunciar. Por favor, professora Vanessa. Tá. Pronto, Humberto, tudo bem? É a parte que eu acho mais interessante, a parte do debate, onde a gente consegue levantar um pouco os insights que nós colocamos, e aí eu já aproveito para debater com o meu amigo Lumango. Não, porque não debater efetivamente, mas colocar para vocês também assim, uma outra parte em relação, quando nós começamos a falar de mercado financeiro, nós também temos um artigo, né, Romualdo, sobre inclusão financeira, em outro artigo que nós publicamos assim, na Itália, que é assim, o mercado financeiro, quando nós pensamos em mercado financeiro, apesar que estamos aqui são pessoas qualificadas, estamos conversando com pessoas qualificadas, mas sempre se coloca como se fosse o mercado financeiro, não só na especulação, mas o mercado financeiro uma movimentação muito alheia, né, ao que é o nosso dia a dia, e muito alheia do que são as pessoas mais humildes, mais simples. Mas, bem pelo contrário, o mercado financeiro é completamente entrelaçado com a nossa vida, com o nosso dia a dia, e como nós tivemos isso ano passado com a pandemia, com a inclusão financeira, né, que é o tema de um dos nossos outros artigos. A inclusão financeira que foi feita, por exemplo, com o auxílio emergencial, com aqueles apps, né, colocou no sistema financeiro pessoas que não participavam. A maioria da população brasileira, mais de 70% da população brasileira ingressou, que tinha efetivamente direito ao percebimento do auxílio, ingressou no sistema financeiro, e a partir do momento que você ingressa no sistema financeiro, você ingressa no sistema de poupança, de crédito, né? Até se pensa assim em relação a microcrédito, tanto é que quando se terminou o ano de 2020, essas pessoas que receberam o auxílio emergencial, foi feita uma poupança, incrível que pareça, muitas pessoas aqui não usaram todo o dinheiro que receberam, então foi feito uma grande colchão de poupança, e que esse colchão de poupança, com essas pequenas contas que foram frutos de uma inclusão financeira em massa no nosso país, fizeram com que, hoje em dia, a nossa retomada também fizeram parte da nossa retomada, do nosso desenvolvimento nos dias de hoje. Independentemente, né, de questões assim, ideológicas sobre a questão de financiamento, de forma de financiamento de assistencialismo social ou não, a verdade é que a inclusão financeira
de uma forma que coloque as pessoas no mercado, que coloque as pessoas mais simples também para a produção e para análise, né, inseridas no mercado financeiro, também faz parte, né, de uma forma mais ampla da nossa inclusão social, da nossa inclusão no desenvolvimento econômico, o que efetivamente faz parte também do nosso desenvolvimento junto a um dos itens, né, que é a erradicação de pobreza da Agenda 2030. Então, era só uma parte, né, para poder acrescentar algo que nós já conversamos e escrevemos juntos, né, Lumango? E parabéns mais uma vez, né? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, se o professor Lumango quiser ter o direito da réplica aos elogios, eu só noto aqui para vocês que em breve aí não podemos revelar ainda o calendário, cravar o calendário, mas uma outra obra coordenada pela professora Vanessa Reis e professor José Lumango, falaremos dos financiamentos verdes das green techs, né, nas fintechs, e dos green bonds e de tudo que envolve essa ecologia do mercado financeiro, do mercado verde, e que será um prazer recebê-los aqui também para a gente discutir mais essa obra. Temos a obra do professor Luciano Porto, que em breve sobre a cultura empresarial também falará aqui para nós. Lembrando que dia 21 de março deste ano, na Emerge, também vamos lá, mais uma vez, divulgar essa obra, Agenda 2030, talvez com a presença do próprio professor Paulo Bessa, do desembargador Najib Said, do Fórum Digital da Justiça, na Emerge, do professor Gessé Torres, que é o presidente do Fórum de Gestão Pública, que é o nosso, que nos fez esse gentil convite, com a presidente da Emerge, Cristina Gáudia, que também, muito gentilmente, nos ofertou essa possibilidade de falar para a Emerge, falar para os futuros juízes, falar para os estudantes, para o mundo do direito, um pouco dessa obra coletiva e gerar esse debate tão importante. Professor Lumango, não sei se quer fazer sua réplica aí, e também se há perguntas, há debates a serem feitos, há dúvidas para a aquisição da obra. Fiquem abertos, está aberta a palavra, professor Lumango, por favor. Bom, sim, as observações feitas pela doutora Vanessa são salutares, na medida em que há uma metáfora que se diz que, na ausência de crise, os mercados financeiros pensam que vivem no paraíso. E só se apercebem que eles não estão no paraíso quando há crise, não é? Então, quando há crise, eles se apercebem, bom, que não estão no paraíso, estão na terra, e que, para além de toda a jogada ou estratégia financeira, é necessário olhar para o ecossistema social, o ecossistema laboral. Foi por essa causa, pelo menos, que na União Europeia as instituições financeiras foram obrigadas a não fazerem apenas os relatórios financeiros, mas também a apresentarem os relatórios não financeiros, porque os relatórios não financeiros que incidem sobre as questões de sustentabilidade, questões laborais, questões ambientais, questões de gênero, em alguns casos questões raciais ou de discriminação, etc., também podem constituir riscos. Só que durante muito tempo os mercados financeiros não se preocupavam com isso. E pronto, eu acho que sim, é uma preocupação. A questão social é muito, muito. Até porque nas crises climáticas, como a que estamos a viver agora, os que mais sofrem são as camadas mais de menor rentabilidade e, ao mesmo tempo, os países mais pobres, não é? Como os países insulares, os países africanos, os países que têm uma seca tremenda, pelo menos os países que estão ao lado do deserto do Saara. Uma boa parte do Médio Oriente também tem problemas enormes com a seca. Então, pronto, é uma questão realmente interessante e temos que ter em conta. Por isso, eu deixo o debate prosseguir para os outros intervenientes. Muito obrigado.
Humberto. Ótimo. Então, professor Dalton, então, de professor para professor. Vamos lá, da Universidade de Lisboa para o FDC. Bom dia. Bom dia a todos, parabéns pela obra. Queria provocar aqui os nossos autores, né? Sem querer colocá-los numa saia justa em relação ao debate político, mas a gente tem que levar em consideração que esse ano teremos eleições no país, né? E dentro da crise econômica que vive o Brasil, claramente agravada pela pandemia, o quanto é que a agenda climática, ela de fato, ela vai despertar interesse no debate, ou ela deveria despertar interesse político. Quer dizer, claramente a gente tem aí a preocupação social, né, que vai ser o grande ponto aí, eu diria, decisivo, né, para a questão das eleições, mas como trazer, né, essa discussão da crise climática para que a população, de fato, também leve isso em consideração no momento das suas escolhas. Como é que vocês veem essa perspectiva? Excelente pergunta, professor Dalton. Eu só vou arriscar aqui um encaminhamento, depois passar a palavra para a professora Vanessa e professor Lumango. O que eu vejo é sempre uma oportunidade. O Brasil tem esse soft power da questão ambiental, né? Talvez não tenham usado tão bem, né? Mas nós ainda podemos, acho que, recuperar o discurso ambiental e esse soft power do Brasil. E isso pode, inclusive, ser uma plataforma de desenvolvimento para o nosso país, né? Aqui, inclusive, o nosso colega Paulo Santos, professor da FGF, da FDC, já nos brindou com uma reflexão sobre a transição que o Brasil vai necessariamente passar do agribusiness para a agroindústria, né? Do agronegócio para a agroindústria. E essa transição ela pode ser feita de uma maneira predatória ou ela pode ser feita de uma maneira mais inteligente, né? Mais sustentável. Isso vai ser bom para os empresários, para os políticos, para a sociedade. A questão, só para concluir, no ano eleitoral, me parece que nós temos o risco de transformar essa oportunidade numa discussão estéril. Ou, o que eu quero dizer com isso? Nós temos um risco perigoso de uma desvinculação do debate, como o professor Dalton lembrou, pois a questão social está muito destacada, e com certeza e com razão, né? Mas nós não podemos destacar a questão social da ambiental para dizer que temos primeiro que resolver o problema social para depois o problema ambiental. Como antigamente se falava, primeiro o bolo precisa crescer para depois ser repartido, né? Na verdade, são questões interligadas, integradas, né? O desenvolvimento sustentável ele é um processo contínuo, integrado, né? E ético. Professor Dalton, não sei, depois a gente vai devolver a palavra, só queria talvez sugerir esse encaminhamento. Professora Vanessa e professor Lumango, vocês têm a palavra aí, além dos demais colegas que queiram participar. Por favor. Obrigada. Bem, realmente a pergunta é ótima e pertinente, e até porque vida e desenvolvimento econômico, que é o que eu escrevo no meu artigo, eles andam juntos, não, eles são indissociáveis, né? Esse que é o grande mote. E, de qualquer forma, no momento que nós estamos no momento eleitoral, infelizmente, professor, eu vejo com os meus olhos, né, como cidadã, que nós temos avanços significativos nessa área. Nós estamos tendo avanços, por exemplo, como o próprio ingresso do Brasil na OCDE, onde já participa com mais de 100 recomendações. Nós já temos, para esse ingresso, inclusive, questões de integridade, né, como o Humberto é especialista de compliance, várias recomendações nessa linha. Nós somos partícipes, já efetivamente estamos inseridos mundialmente. Porém, no momento, por conta da questão política, volta-se muito a uma polarização que acaba de deixar a Agenda 2030 e todos os seus objetivos à margem, né? À margem da nossa sociedade e à margem, inclusive, do debate. Por isso que nós estamos aqui, como eu disse, eu acho que a academia, a parte jurídica, nós, né, temos que difundir essas ideias, nós podemos efetivamente modificar
um pouco esse cenário. Então, é essa a nossa humilde contribuição para uma modificação de um cenário que vem sendo construído, é um cenário que, sim, a duras penas, mas vem sendo construído no nosso país, né, de uma forma que não é muito divulgada. Nós somos um país com mais de 80% de energia, mais de 80%, 90% da energia renovável, né? Então, é um país de grande potencialidade na área, não só de desenvolvimento econômico, mas na área de desenvolvimento ambiental, inclusive, né? Nós temos potencialidade para tanto, porém, eu realmente não vejo, no momento que os atuais candidatos estão falando sobre esse assunto, infelizmente, né? Então, talvez, quem sabe, nós podemos lançar vozes, né, de que esse é realmente um assunto que é indissociável para que nós possamos ter, num futuro melhor, né, não só o nosso país, mas inseridos num ambiente global, que essa é a minha proposta, um ambiente global, não só em desenvolvimento sustentável do meio ambiente, mas em desenvolvimento global num ambiente sustentável em finanças públicas também. Então, aguardamos, né, que essa agenda seja colocada também na pauta dos nossos presidenciáveis, né? Esses são os meus votos. E nós fazemos votos fazendo isso, academia, publicando, falando, discutindo e fazendo repercussão das nossas ideias. E eu não sei se eu atendi a pergunta. Não, com certeza. Professor Lumango, por favor. Bem, realmente é um desafio a ter em conta e que não, ou seja, que para além de meras intenções, serão necessariamente as políticas públicas que vão determinar o avanço ou o retrocesso da aplicação, ou seja, da implementação dessas reformas para a aplicação, ou seja, para o controle do risco climático, seja nos mercados financeiros como em outros mercados. Mas o problema, especificamente no Brasil, o Brasil está numa situação de, como é que chama isso, de uma luz amarela. Ainda não chegou na vermelha, mas já saiu da verde, está na amarela, pelo menos a nível internacional. O Brasil tem o maior ecossistema de biodiversidade do mundo, um dos países mais grandes do mundo. E a imagem que o Brasil levou ou apresentou nos últimos 4 anos foram imagens terríveis, como as queimadas, o desmatamento, a exploração ilegal, ou seja, essas coisas todas que todos nós já soubemos. De um lado. Por outro lado, claro que há uma reação, mesmo dentro do Brasil, seja pelas multinacionais, seja os grandes fundos de investimentos que estão atrelados aos fundos de investimento dos Estados Unidos, como a BlackRock e outros fundos de investimentos, já começaram a anunciar há 3, 4, 5 meses de que nos próximos tempos já não vão fazer nenhum investimento a projetos ou a empresas que não olhem pela questão da sustentabilidade ambiental, que não se preocupem com a Agenda 2030 e que não apliquem realmente os mecanismos do ESG. Então, ou seja, há uma pressão social, há uma pressão política, há uma pressão dos investidores, mesmo internamente nas empresas também já há uma pressão dos trabalhadores em relação aos executivos. Os próprios executivos também já estão a começar a se preocupar, principalmente no âmbito do risco de responsabilidade, não é? Em caso de danos causados pelas empresas. E prontos, eu acho que há uma perspectiva positiva no Brasil, apesar dos 4 anos de muitas inconsistências, pelo menos do ponto de vista político, mas do ponto de vista das instituições financeiras no Brasil, os bancos, não é? Os grandes fundos de investimento, as seguradoras, estão realmente muito preocupadas com isso. Aquilo que a gente lê nos jornais, ou seja, as informações que nos chegam cá na Europa, é que pelo menos as instituições financeiras estão muito preocupadas, porque muitas instituições financeiras que estão no Brasil também têm sucursais na Europa, muitos bancos europeus também têm sucursais no Brasil. Então, muitas dessas organizações têm uma relação de grupo e a tendência é fazer uma espécie de transição cultural, não é, das empresas. As empresas europeias financeiras que aplicam esses mecanismos de sustentabilidade também têm
uma obrigação interna de influenciar as suas sucursais a aplicarem essas medidas. Eu penso que é um sinal positivo para que nos próximos tempos possamos ver, não é, de forma muito mais abrangente essa questão. Perfeito. O professor José Lumango lembrou muito bem, assim como a professora Vanessa, que apesar desse tema não ser um tema que aparentemente tem dominado o noticiário dos presidenciáveis, por outro lado, tem dominado o noticiário corporativo. Professor Dalton Sandenberg, vocês aí na FDC, muito sensíveis a esse tema, devem ter percebido que as reuniões de conselho de administração elas já começam muitas vezes com a pauta da agenda ESG, ou ASG, né? Antigamente ficavam em outros assuntos, né? Ou nos últimos assuntos, últimos itens da pauta. Hoje em dia é um dos primeiros, assim como a diversidade, assim como a pauta social. Então, as empresas, os fundos de investimentos talvez possam pressionar para que esse debate, de alguma forma, surja, né? Outra possibilidade, como a professora Vanessa falou, é esse debate da academia também ser extrapolado para a sociedade e conquistar adesões. E aí os candidatos ficarem mais atentos às tendências dos eleitores, né? Já foi falado, o professor Dalton Sandenberg, algumas vezes, alguns colegas, os próprios coordenadores e outros conselheiros aqui, da importância da gente pensar em unir forças na academia, num instituto de sustentabilidade, de governança e sustentabilidade, um pouco do papel que a gente já faz aqui, né, nesse conselho, né, criando esse debate e essa interação, para que possamos oferecer dados confiáveis do nosso contexto, da nossa realidade brasileira, da realidade carioca, né, de como avançar essa Agenda 2030. É um desafio, né, um bom desafio que eu faço aqui a vocês. Que tal pensar nesse caminho que já foi um pouco debatido até no próprio Conselho? Alguém mais quer, além dos coordenadores aqui, se quiser, por favor, se pronunciar para que nós não monopolizemos a palavra. Eu não sei se o professor Dalton quer fazer sua réplica, além da professora Vanessa. Por favor, professor Dalton. Só complementaria, né, Humberto? Realmente a minha provocação tem a ver com a preocupação de um certo empobrecimento dessa discussão, relativa até às eleições anteriores, né, porque havia pelo menos uma perspectiva, né, sobre a importância da agricultura. A gente sabe isso do país, do agronegócio, como você falou, bem lembrando aí ao nosso último encontro em dezembro, né, da presença do meu colega Paulo, aqui trazendo os dados tão relevantes, né, sobre o agronegócio no Brasil. Mas eu vejo que a discussão sobre desenvolvimento sustentável, ela continua sendo, né, gostei muito quando você colocou isso, né, são assuntos que ao falar sobre o aspecto social, nós não podemos desconectá-lo da discussão sobre o desenvolvimento sustentável, né? E o meu grande receio é que, dado o nível atual, né, de carências que ficaram ainda mais exacerbadas, né, a gente possa vir com um discurso muito populista de soluções fáceis, de soluções de curto prazo, né, abandonando essa discussão do desenvolvimento sustentável, né, com uma agenda mais de longo prazo. Perfeito. Eu acho que, ao passar a palavra aqui para a professora Vanessa, se a Vera também quiser falar do IBGC, muito bem notado esse ponto, né? O mundo da necessidade, o historiador José Murilo de Carvalho, que escreveu Os Bestializados, e é um arguto observador do Brasil, fala que o mundo da necessidade, às vezes, pode favorecer um certo discurso populista, mas que muitas vezes vai prejudicar exatamente essas pessoas que procuram, ou que estão sensibilizadas ou vulnerabilizadas pela agenda social, né? Quando a gente sabe que o desafio do próprio cidade do Rio de Janeiro, né, e de muitos lugares, eu acredito, é gerar empregos de qualidade, empregos de renda, né, que possam reativar a economia, e projetos de longo prazo, de qualidade de longo prazo. E nada mais de longo prazo do que projetos de recuperação ambiental, de investimentos ambientais, de investimentos em infraestrutura, né? Então, a gente, exatamente como o professor Dalton falou, a gente está num
num caminho aí onde escolher, né? Talvez numa encruzilhada, um caminho sustentável, de longo prazo, que possa gerar essas externalidades positivas, e um caminho, muitas vezes, sem a consciência dessas externalidades, e um caminho curto-prazista. Por favor, professora Vanessa. Posso só fazer um acréscimo, mas aí é um acréscimo do passado, professor Dalton, não assim do que eu posso dizer do futuro, do que vai ser das eleições. Ano passado, por exemplo, no Plano Anual de Financiamento do Governo Federal, existia uma parte específica para financiamento e incremento de captação de recursos verdes, né? Porque, como eu disse, no artigo diz um pouco também, mas eu fiz uma pequena parte, que 95% da nossa dívida pública é interna, somente 5% é externa. E aí, no primeiro momento, é uma coisa, algo diferenciado do que a gente viveu nos anos lá de 1995, 98, com o ingresso da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós tínhamos uma dívida externa enorme e que tivemos os nossos ajustes, né? E que por um bom tempo foram ajustes, até 2014, pelo menos, na área das finanças públicas ligadas ao setor do governo, foram ajustes importantes e ajustes que foram cumpridos depois que iniciou-se uma contabilidade criativa, que nós acabamos sofrendo os reveses, pelo menos a nível de finanças públicas governamentais, que todos nós conhecemos aqui, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Mas aí, retornando, então, assim, conseguimos avançar para esse mundo que nós dependemos de nós mesmos para um financiamento, né, muito diferenciado do que acontece, por exemplo, aqui na Europa, onde eles criaram um fundo de resiliência para auxílio dos países, e esses fundos de resiliência têm sempre ligados à inovação, né? Essa que há uma certa vinculação não só para a questão assistencial, mas também que possa ser implementada em questões de inovação, para que os países possam efetivamente se desenvolverem, mas nós temos, pelo menos na parte técnica, professor, temos um planejamento, pelo menos para 2021, de planejamento anual de financiamento do governo federal, de inclusão de desenvolvimento sustentável verde. Então, eu volto a dizer que tomara que isso saia do papel, que isso saia da academia e que isso incorpore o discurso do dia a dia, né, dos nossos presidenciáveis. Mas, assim, há um arcabouço, né, que já estava sendo feito, e que nós temos agora que fazer é ampliá-lo e divulgá-lo e cobrar, né, como a gente está, que é uma excelente oportunidade, né, que foi nos dada para que a gente possa pensar, inclusive, nisso, né, fazer um artigo conjunto. Eu falo com os autores da obra agora se a gente não pode colocar isso também, fazer, de repente, uma publicação em conjunto sobre a Agenda 2030 e o ano eleitoral, né? Se a gente não pode fazer um lançamento de uma provocação, né? Juntando um pouquinho de cada artigo e fazendo com que isso também possa ser divulgado de uma forma em revistas, né, eletrônicas. Obrigada mais uma vez. Excelente. Aqui, só para registrar, a Ana Carolina já colocou no bate-papo, é uma rede de profissionais do direito dedicada às questões climáticas. Muito obrigado, Ana. Por favor, fique sempre à vontade para trazer esses colegas para os nossos debates. E professor Dalton Sandberg e demais colegas. Lembrou muito bem desse ano eleitoral, a associação tem a tradição de receber todos os presidenciáveis de todas as cores partidárias, ideológicas, assim como os candidatos a governo do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, é uma oportunidade para que a gente possa avançar via esse conselho uma pauta, alguns pontos, algumas ideias, como esses fundos de resiliência, como a criação de institutos de estudos da sustentabilidade voltados aos problemas, ao nosso contexto, né? E as soluções integradoras. Então, professor Dalton e demais colegas, fica aqui lançado outro desafio. Se quiserem gerar uma pauta que esse conselho possa levar para esses encontros, entregar, inclusive cartas compromisso, a gente pode pensar em coisas que tentem vincular já os candidatos a uma agenda mínima, né? A uma agenda de consenso, ainda que a gente possa os famosos ganhos incrementais, né? Os ganhos de qualidade. Por favor, aí acho que podemos iniciar aí, se não houver mais questões, se quiserem concluir ainda esse ponto, por favor, fiquem à vontade. Se não, vamos iniciar, acho que para entrar na fase dos considerações finais, por favor. Professor Dalton, Vera, Ana Carolina, alguém quer fazer algum comentário ainda adicional? Se não, vou passar a palavra para os Vera e Dani estão com a mão levantada aí, Roberto. Opa, então, por favor, desculpem aqui.
Podem falar. Na Ana, realidade, Vera primeiro, desculpa. pode ser? Por favor, Vera, Desculpe aí. por favor. Na realidade, eu queria tentar ver se vocês podiam me ajudar a chegar a alguma conclusão. Hoje em dia só se fala em ESG, né, ou ASG, todos estão envolvidos, as empresas, os bancos centrais, os bancos de investimento, todos se falando, a sociedade em si, as empresas. Então, como explicar uma coisa tão simples que é não ter desmatamento e o Brasil ser tão... não conseguir parar esse processo? Perfeito, Vera. Essa pergunta que não quer calar, né? Dani, se você quiser fazer a sua intervenção, depois a gente retoma, por favor. Pessoal, bom dia. Prazer mais uma vez estar aqui com pessoas tão ilustres, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Essa agenda é muito especial, muito importante. Ela já era muito importante há muito tempo atrás, tá? Só fazendo aqui dando uma informação, em 2007 eu era diretor financeiro do primeiro fundo de sustentabilidade aqui no Brasil, tá? Inclusive a gente teve patrocínio do BNDES, de vários fundos de pensão, e eu fiquei muito triste porque o fundo o fundo era de 500 milhões, nós tivemos que parar no meio porque não renovou o protocolo de Kyoto, né? O crédito de carbono mingou naquela época, infelizmente, né? Não teve a ratificação. Aí virou esse movimento voluntário que a gente sabe que naquela época as empresas não estavam tão engajadas, infelizmente não foi, mas a gente conseguiu fazer metade, e foi muito bacana, né? Então precisa retomar isso, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, porque a gente está olhando muito no em cima, né? A gente esperando, o próximo governo, quem vai ser, quem vai fazer. Agora, tem um movimento que vem vindo de baixo, que é o empreendedorismo, tá? Eu estou ligado ao INSPER, tá? Onde eu sou professor, e eu estou responsável pelas startups. Ao mesmo tempo, eu tenho sido convidado para ser conselheiro de startups. O que tem acontecido? A agenda verde é muito forte no empreendedorismo, tanto do ponto de vista ambiental como social. Quer dizer, eu estou vendo projetos incríveis, né? E o positivo é que para essa turma que está desenvolvendo tudo isso, não tem tido problema de financiamento, por incrível que pareça. O país, na crise que está, vem uma boa ideia, já levanta a mão, o pessoal fala assim, olha, eu estou fazendo isso, quanto que você precisa? Então, está positivo isso. Então, essa é a agenda alternativa, porque na proa, nós temos dois caminhos que estão se construindo. Um que vai atrapalhar tudo que puder, que é essa agenda, até que a Vera fez a pergunta, Vera, é muito boa a tua pergunta, quer dizer, qual é a lógica de não entender o óbvio? Não terá o entendimento do óbvio, então nós teremos alguém que sempre vai atrapalhar e, do outro lado, alguém que pode não fazer nada. E até que a gente já calcula isso como positivo, quer dizer, não atrapalhar já é bom, né? Porque a gente tem, quer dizer, vocês veem a quantidade de unicórnios que nascem no Brasil, então, quer dizer, o país na crise que está e unicórnios toda hora captando dinheiro na Bolsa de Nova York, quer dizer, quando a gente vê uma BlackRock falar, não vou mais colocar dinheiro no Brasil, eles falaram agora 2 meses atrás, não vou mais, está muito estranha a agenda brasileira, tá? Mas todo mundo gosta de resultados positivos. Então, uma agenda que não atrapalhe, nós vamos ter muito dinheiro entrando no país, porque todo mundo olha esse lado empreendedor do Brasil, tá? Por incrível que pareça, porque é muito fácil você desenvolver startups, unicórnios, num ambiente que está bom. Aqui não, a gente consegue tirar leite de pedra, tá? Então, esse é o lado positivo também que a gente tem que aproveitar. Eu agora assumi um posto numa startup que, por inteligência artificial, reduz a perda de água, pode resolver problemas da Sabesp, da SEDAI, das grandes empresas, tudo por inteligência artificial.
E coincidentemente, né, eu falo aí professor Lumango, a professora Vanessa, a gente está conversando com a Espanha e com Portugal também, né? Um negócio bacana. Eles dizem, nossa, esse é um problema mundial, quer dizer, todo mundo perde água nas redes, né? E a gente tem que ter uma força disso no Brasil. O Brasil tem 13% da água doce do planeta, é uma riqueza absurda. Só que a gente perde, em média, 55%. Então, quando eu vejo a notícia no Rio de Janeiro das algas lá na SEDAI, isso aí dói, porque era só cuidar de uma coisa muito simples. E agora que teve a concessão aí no Rio de Janeiro, as notícias de que 55% da água produzida se perde antes de chegar na casa das pessoas. Gente, nós estamos numa estiagem aqui em São Paulo. Graças a Deus choveu, nós vamos escapar. Então, olha quantos assuntos que a gente tem para conectar, Humberto. Isso é muito importante, essa agenda que você falou, porque ela não é só uma agenda ESG, é uma agenda do pequenininho, né? Conforme a professora Vanessa falou, nós bancarizamos grande parte da população brasileira. Como é que a gente faz para essa agenda se conectar também? Os mais jovens já estão se conectando, independente da camada social. Todo mundo já começou a entender isso. Mas falta ainda tem um nível que a gente precisa instruir melhor. Tá bom, Humberto? Era só isso que eu queria colocar para vocês. Muito obrigado. Humberto, posso Claro. pedir a palavra aqui? Eu vou fazer uma inconfidência, mas eu acho que quando a gente faz uma inconfidência de um cliente, por um lado, um aspecto positivo, eu não vejo muito problema, né? Nós estamos, nesse momento, fazendo um projeto na MAGE, né, que é a principal empresa do agronegócio de controle brasileiro, né? E eu tive a oportunidade, quer dizer, o nosso objetivo é a melhoria da governança, desenvolvimento das próximas gerações, enfim. E eu tive a oportunidade de conhecer a gerente de ESG, né? E também o diretor financeiro. Dois jovens assim que falam com empolgação total do tema ESG, e você vê que é algo genuíno, né? Uma empresa que eu não me lembro exatamente como era o nome, mas eles eram conhecidos na região, no Mato Grosso, como a empresa da Motosserra Dourada, alguma coisa assim, né? Eles falam isso do... Ouro. Hein? Motosserra de Ouro. Motosserra de Ouro, exatamente, Motosserra de Ouro. Eles mesmo contam isso, né? sobre o passado, o nível de compromisso muito grande, né? Demonstram, eles acabaram de emitir o ano passado Green Bonds, assim, falam da mudança que foi. Ela falou, antes nós tínhamos 40 bancos credores, hoje nós temos que prestar conta a 160 investidores, como é que isso muda, né? E aí nós que incluímos na nossa pesquisa um pouco o entendimento, será que isso é perspectiva dos executivos? E a gente sentiu, numa pesquisa quântica que a gente fez, inclusive envolvendo a terceira geração, um nível muito de compromisso com essas questões de ESG. Então, assim, estou trazendo esse exemplo já, né? O Dani falou né, das startups, eu retomei uma grande empresa para mostrar que eu acho que... E aí, Vera, indo um pouco na direção da sua provocação, né? Eu acho que começa a haver numa nova geração uma sensibilização, né, de fato sobre esse tema. Agora, de novo, são os nossos entraves. Hoje sai aí uma reportagem, Vera, tá no UOL, sobre o desmatamento, o crescimento que houve nos 2 últimos anos. A perda da floresta amazônica foi de 56,6% maior nesses 2 anos do que nos anos anteriores. E aí você vai ver que o desmatamento está concentrado, sobretudo nas florestas públicas, na área pública, sobretudo da União. Então, assim, é um contrassenso a gente está falando sobre sobre as grandes empresas, nós estamos falando sobre as startups, e, ao mesmo tempo, a gente tem, né, muitas vezes aquela questão, né, das nossas escolhas que não representam e continuam não representando os avanços que a gente consegue alcançar no mundo privado, né? Então, esse descolamento entre a realidade, entre o público e o privado, continua, infelizmente, presente
né, na minha percepção. Como é que a gente consegue conectar esses dois mundos em termos de avanço, né? Não, perfeito, professor. Acho que as contribuições aqui estão riquíssimas. E, Vera, só retomando, né, a sua pergunta. Na década de 60, o professor Harding, outro professor, escreveu um artigo retomando já um debate sobre a tragédia dos comuns, que ele explicava por que em ambientes, em pastos comuns de ovelhas ou em lagos comuns para você pescar, sempre que você degrada aquele ambiente para o seu lucro próprio, você tem ganhos imediatos ou ganhos parciais, mas ao longo do tempo todos perdem, inclusive você, né? Essa falta de consciência dessa tragédia dos comuns, que se aplica para qualquer ramo, né? A motosserra de ouro ou qualquer outra coisa, nos revela que é um problema de comunicação também, como o professor Dal falou, que a empresa aprendeu e as novas gerações assumiram esse compromisso. Eu acho que talvez o desafio seja esse mesmo, quer dizer, como a Vanessa também falou, quer dizer, como é que a gente vence o desafio da comunicação? Como é que a gente passa para a sociedade, a academia, os advogados, os administradores, os investidores, como é que passa essa importância e como é que sensibiliza, no final das contas, o próprio meio político dessa agenda, né? Ou seja, como é que a gente escapa da tragédia dos comuns. Eu espero que nessa nossa obra, essa discussão de hoje, a gente tenha avançado um pouco nisso, e eu insisto que, dado esse mar de informações que a gente tem sobre os mais variados assuntos dentro da agenda ESG, o papel de uma FDC, o papel de um INSPER, né, o papel de institutos que estudem a sustentabilidade e com propostas aplicadas, né, principalmente voltada para as cidades inteligentes, bem entendidas, né, como cidades mais humanas, eu acredito que possa ser um dos caminhos, né, como eu procurei defender no meu artigo. Mas, professor Dalton, não sei se quer concluir. Dani, senão vamos partir para as palavras finais aí dos coordenadores. Vera? Então, não sei se aí em Portugal já devo dar boa noite, Vanessa e José Lomango, mas querem... Vanessa, por favor, para suas considerações finais. Nós estamos em boa tarde, né? Aqui são 2h41. Agradeço mais uma vez essa manhã, tarde, que estamos passando juntos. Isso é sempre bom, é revigorante e faz com que nós tenhamos mais vontade ainda de fazer algo melhor, né? E obrigada muito pelas participações, né, dos nossos queridos aqui, não são nem ouvintes, né, que integraram completamente a nossa palestra. Já estou cheia de ideias já. Isso é muito bom. Quando a gente ouve outras pessoas, eu já fico pensando outras coisas para fazer, outras coisas para escrever, outras coisas que a gente pode efetivamente fazer e implementar. Porque eu também concordo um pouco com o Dani, que é o seguinte, também é só não atrapalhar, né? Eu tenho uma vida também que não é muitos anos de Estado, eu tenho 28 anos de serviço público, então eu entendo como é que é essa dinâmica, né? Então, assim, eu também penso um pouco o Estado, eu particularmente, né? O Estado mais regulador, é só não atrapalhar, só deixar, porque nós temos potencial para crescer, e não atrapalhar queimando, né, Vera? Não atrapalhar, assim, não atrapalhar de todas as formas, né? Só não atrapalhar, que eu acho que o Brasil é tal como a natureza. Ele se transforma, ele cresce, ele revive, e ele tem muito potencial para isso. E, mais uma vez, agradeço a todos. Obrigada, Humberto, Lumango, Tatiana, né, Renata e todos os outros autores que estão aí também, que eu não estou nominando. E até a próxima, então, né? Já estou, como eu disse, cheia de ideias na cabeça. Vamos até a próxima. Até breve. Isso aí, um até breve. Lembrando que dia 21 de março a gente volta com essa mesma trupe aí para o evento da EMED, da Escola da Magistratura, com a desembargadora Cristina Gáudia e o professor Gessé Torres, para tratar de Agenda 2030. Por favor, professor José Lumango. Bem, antes de mais, muito obrigado pela presença de todos e dizer que foi um excelente debate. Ou seja, queria antes fazer uma referenciazinha ao comentário que fez o doutor Dani,
quando falou sobre a questão das startups, é realmente, ou as fintechs, não é? Realmente é uma dinâmica que está a ressurgir. É por isso que recentemente começou-se a debater sobre a questão das green fintechs, não é? Ou seja, fintechs direcionado para os processos de sustentabilidade. E pronto, e o nosso futuro, a nossa próxima publicação vai mesmo tratar sobre essa questão, não é? Das green fintechs, numa primeira fase. E é por essa razão que nós achamos que, para além do livro, seria necessário criar um grupo de estudo no sentido de continuarmos a debater sobre essas questões. E já criamos no ano passado o grupo de estudo, que é o Green Fintech IRG, com o objetivo de estudarmos, seja do ponto de vista jurídico, econômico e também do ponto de vista social, esses fenômenos. E aglutinar especialistas de vários países do mundo, no sentido de construirmos abordagens pluridimensionais para que possamos contribuir e aprender sobre diversas experiências. Então, para mim é tudo. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, professor José Camargo. Voto com o relator, participo desse centro de estudos e vamos desenvolver aí acredito que novos caminhos, né, intercontinentais, aí como a gente falou, né, e intergeracionais. Só para citar aqui, para concluir, eu tive recentemente em janeiro com o presidente do Banco de Desenvolvimento da Suécia, que estava aqui no Brasil, e eu fiz uma pergunta sobre os incentivos financeiros, né, de taxa, os incentivos que o banco fornecia para aqueles que adotassem a agenda ESG, para aqueles que adotassem comportamentos, aqueles que adotassem indicadores, métricas da Agenda 2030. Se havia, então, algum tipo de benefício financeiro, né? E o que ele me respondeu foi muito interessante e revelador, até de futuro, né? Eu trabalho no BNDES há mais de 20 anos, que é um banco que também tem uma grande trajetória no setor da ASG, né? Com grandes avanços. Mas ele me disse, o Montan, Magnus Montan, que falou: Humberto, a gente não está mais pensando em incentivos financeiros para aqueles que adotam a agenda ESG. O que a gente pensa hoje, aqui na Europa, na Suécia, é como penalizar aqueles que não demonstram que adotam essa agenda. Perceba a mudança de visão, a mudança de paradigma. Se isso é uma tendência ou não é, se isso é uma coisa episódica ou não é, vamos ver, não é, professor Lumango? Mas percebam que esse centro de estudos tem muito trabalho a fazer e muitos debates ainda e obras coletivas a produzir. Eu queria agradecer muito a presença dos coordenadores, a presença de todos, dos colegas conselheiros, dos colegas da associação, dos advogados, dos convidados, dizer que vários contatos já foram feitos, e como diria Vinícius de Moraes, um carioca, aqui nessa cidade que tem a maior floresta, Mata Atlântica Tropical, e a maior floresta dentro de uma cidade no mundo, né? Que a vida é a arte do encontro. Então, fico muito feliz que hoje tenhamos podido estabelecer esse encontro, que ele se repita, que esses novos contatos frutifiquem. Agradecer muito a presença de todos. A nossa obra, como eu disse, pode ser encontrada com a SGP, nas referências no mercado editorial, na internet. Meu e-mail particular é hmotafilho@yahoo.com.br. Eu posso também fornecer, assim como os outros coordenadores, maiores informações sobre a obra. Dizer que a nossa próxima reunião do Conselho é na primeira sexta-feira de março, né? E até lá vamos anunciar o programa e desejar a todos uma excelente sexta-feira, um excelente dia, uma excelente tarde e um ótimo final de semana. Grande abraço a todos.